Esta é a palestra número 3, então, da série Reforma Íntima através do Espiritismo. O tema é como que nós vamos conseguir identificar um ou mais objetivos para realizarmos as reformas íntimas que precisamos. Como nós todos possivelmente viemos aí de um dia com trabalho, com estudo ou com muitos pensamentos mais variados, é necessário que nós coloquemos uma calmaria nos nossos pensamentos, digamos assim. Então, para isso, eu vou realizar aqui uma breve oração, onde, com o auxílio de todo mundo, objetivando que a clareza dos pensamentos e a paz reine na nossa consciência durante esta palestra. Deus, amigos espirituais, espíritos com benevolência que nos acompanham, nos auxiliem para que limpemos da nossa consciência qualquer pensamento e sentimento que prejudique o nosso aprendizado neste momento. Agradecemos a oportunidade de estar aqui participando desse compartilhamento dos esclarecimentos e também do consolo do Espiritismo. Desejamos que o amor de Jesus reine em todos os nossos pensamentos, sentimentos e emoções, e que através dele consigamos evoluir cada vez mais, rumo ao nosso objetivo de reencarnação. Amém. Vamos iniciar então a palestra. Então, se todo mundo está bem quietinho, porque está tudo bem, né? Vamos lá então. Como identificar um objetivo para a reforma íntima? Na resposta da pergunta 919A do Livro dos Espíritos, Santo Agostinho tem um trecho que diz assim, que as respostas das perguntas objetivas serão um alívio para a nossa consciência ou indicarão o mal que precisa ser curado. Então, quando nós respondermos as perguntas que compartilhamos na palestra número 2, nós vamos ver tudo que fizemos de bom e também tudo, né, que todas as ações prejudiciais à nossa evolução que executamos, identificando assim um ou mais objetivos para a reforma íntima. Nessa análise das respostas, nós temos sempre que nortear o julgamento das nossas ações sob a visão da lei natural. Nós vamos agora compartilhar alguns esclarecimentos contidos no Livro dos Espíritos para que tenhamos o início da compreensão do que é a lei natural. Possivelmente muitas pessoas que estão aqui assistindo já sabem, né? Mas sempre é bom estudar mais. Na pergunta 614, que diz assim, o que se deve entender por lei natural? E a resposta, a lei natural é a lei de Deus. É a única verdadeira para a felicidade do homem. Ela lhe indica o que deve ou não fazer. Ele é infeliz somente quando se afasta dela. Só um momentinho, por favor. Então, sabendo que a lei natural
a lei de Deus e que o cumprimento dela nos encaminha à felicidade, o Livro dos Espíritos nos esclarece como podemos interpretá-la para aplicarmos na nossa vida. Neste trecho, o ensinamento dos Espíritos deve ser claro e inequívoco, a fim de que ninguém possa alegar ignorância e cada um possa julgá-lo e apreciá-lo com a razão. Estamos encarregados de preparar o reino do bem anunciado por Jesus. Por isso, não é correto que cada um possa interpretar a lei de Deus ao capricho de suas paixões, nem falsear o sentido de uma lei toda de amor e caridade. Então, o objetivo dos Espíritos, ao nos fornecer todo esse conteúdo do Espiritismo, é esse. Só um momento que estou com dificuldades aqui para seguir o slide, mas agora já está dentro. Na pergunta 873 do Livro dos Espíritos, o sentido de justiça é natural ou é resultado de ideias adquiridas? A resposta é tão natural que vos revoltais com o pensamento de uma injustiça. O progresso moral desenvolve, sem dúvida, esse sentimento, mas não o dá. Deus o colocou no coração do homem. Por isso encontrareis, muitas vezes, nos homens simples e primitivos, noções mais exatas de justiça do que naqueles que têm muito conhecimento. A pergunta 886 nos esclarece sobre qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como a entendia Jesus. E a resposta, benevolência com todos, indulgência com as imperfeições dos outros, perdão das ofensas. E abaixo segue o comentário de Allan Kardec. O amor e a caridade são um complemento da lei de justiça, porque dar ao próximo é fazer todo o bem que está ao nosso alcance e que gostaríamos que nos fosse feito. Esse é o sentido das palavras de Jesus. Amai-vos uns aos outros como irmãos. Então, através destes esclarecimentos fornecidos na pergunta 627 do Livro dos Espíritos, entendemos que a lei natural é uma lei toda de amor e caridade. Sendo, conforme o comentário de Allan Kardec, na pergunta 886, o amor e caridade, o complemento da lei de justiça, e o sentimento de justiça colocada por Deus na nossa consciência, mas que o desenvolvimento desse sentido de justiça se dá através do progresso moral, conforme nos esclarece a pergunta 873 do Livro dos Espíritos, podemos concluir que o progresso moral é essencial para evoluirmos e chegarmos mais próximo da verdadeira felicidade. Sabendo disso, chegamos à pergunta 629 do Livro dos Espíritos, que diz assim: que definição se pode dar à moral? E a resposta: a moral é a regra do bem proceder, ou seja, a que permite distinguir entre o bem e o mal. Ela é fundada sobre o cumprimento da lei de Deus. O homem procede bem quando faz tudo para o bem de todos, porque então cumpre a lei de Deus. Então, quando avaliamos todas as respostas das nossas perguntas que compartilhamos aqui na palestra número 2,
perguntas objetivas que visam o autoconhecimento, quando avaliamos estas respostas de acordo com a moral relacionada à lei de Deus, podemos perceber que a realização da transformação moral, visando o exemplarismo pessoal, em conjunto com as restaurações e perdões de todas as ações maléficas que realizamos na nossa vida, nos aproximando assim do cumprimento da lei natural, esse é o melhor caminho para evoluirmos nessa encarnação, conforme os esclarecimentos que nós compartilhamos até o momento. A transformação moral é um processo que ocorre conforme estudamos e aplicamos a lei de Deus na nossa vida. A lei de Deus, sabemos que é a lei natural, e o Espiritismo divide a lei de Deus em 10 partes. Estas leis são consideradas as leis morais do Espiritismo. São elas: lei da adoração, a lei do trabalho, a lei da reprodução, lei da conservação, lei da destruição, lei da sociedade, lei do progresso, lei da igualdade, lei da liberdade e, por fim, lei da justiça, amor e caridade. Sendo que a lei da justiça, amor e a caridade é a mais importante, porque ela é a que segue a indicação de Jesus Cristo, que fala: amai-vos uns aos outros, como irmãos. Para estudarmos mais essas leis, eu sugiro que visitem esse site indicado no slide. Essas leis são de simples entendimento e esclarecimento que o Livro dos Espíritos nos fornece. E esse conhecimento, esse aprimoramento desses conhecimentos vai nos auxiliando para que a gente consiga nos reformar cada vez mais. Se alguém tem alguma pergunta, pode digitar ali no chat. O espaço está aberto para perguntas. Nós estamos vendo que essa palestra número 3 agora, ela é mais de compartilhamento de informações. Não estamos dando nenhuma definição nova sobre o Espiritismo. Estamos apenas realmente compartilhando estes esclarecimentos, porque acreditamos que esses esclarecimentos são essenciais para que consigamos reformar a reforma íntima na nossa vida. Como o chat não aparece no vídeo que eu estou gravando, então quem realizar alguma pergunta, eu vou falar a pergunta e responder. Neste momento, se alguém tiver alguma pergunta, pode fazer, e depois nós vamos continuar a palestra. A Rita diz que tem uma pergunta, então pode perguntar, Rita. Boa noite. Vou aguardar um minuto. Lembrando que nós estamos gravando essa palestra e vamos colocar em breve no nosso site, institutochicoxavier.com, e lá vocês podem também visualizar as palestras anteriores e pegar o arquivo com as perguntas objetivas, que são essenciais para vocês respondermos. Eu já respondi, tá? E através dessas respostas é que nós vamos ter o conteúdo para nos estudarmos, visando o autoconhecimento.
A Rita então disse que quando eu era mais jovem, tinha um olhar mais caridoso com as pessoas. A idade me fez ficar mais dura e cética. Isso acontece com todos? Pela minha experiência, acontece com bastante pessoas, mas, sinceramente, eu vejo muito na minha volta pessoas que são voltadas à caridade. Nós temos a Rita, que é a fundadora do Instituto Chico Xavier, é outra Rita, não essa que fez a pergunta, tá? Ela é uma pessoa que tem anos e anos voltadas à caridade, mas assim, a Rita agora comentou que se sente mal com isso, né? Agora, o próprio sentimento de nos sentirmos mal é um sentimento de autoobsessão, igual o sentimento de ódio, né? Como o Chico Xavier falou, todo sentimento de ódio é um sentimento de autoobsessão. Então, ao invés de nos sentirmos mal, Rita, eu sugiro que você pegue as perguntas objetivas que tem no site do Instituto Chico Xavier. Você responde as perguntas lá, tem perguntas que falam sobre a caridade, tá? E através das respostas, escrevendo, digitando, você vai perceber como que vai conseguir mudar. É importante responder as perguntas, porque quando nós pensamos, às vezes é difícil nós chegarmos a alguma conclusão. Mas quando escrevemos ou digitamos, enfim, é um processo diferente. Funciona. Então eu sugiro que faça isso, Rita. Não se sinta mais mal e busque a reforma íntima, Rita. Coloque aí de repente como um objetivo, então, para ti, ser mais caridosa. É um excelente objetivo, é o meu objetivo também. Você vai conseguir. A Diane disse que a transformação moral é difícil, principalmente que a mídia mostra. Nós temos que ver que a mídia mostra geralmente as coisas ruins e que isso, sim, nos influencia um pouco de maneira ruim, mas ela mostra principalmente para aqueles que não querem fazer as coisas ruins, para que saibam que o ruim é ruim. Então, a mídia é boa para isso. A Diane que perguntou, com o passar do tempo, já no século XXI, ainda vemos casos de morte que só se via em povos antigos. Por quê? Não deveria, com o passar dos anos, diminuir essas animalidades? Pois é, Jane, muita coisa mudou. Mas nós somos espíritos em evolução. Cada um está no seu momento evolutivo. E, por mais incrível que possa parecer, no primeiro momento, o nível de evolução dessas pessoas que matam outras pessoas de maneiras absurdas, o nível de evolução dessas pessoas não é muito diferente do nosso. É semelhante. Justamente por isso ele está aqui. Mas ele está no seu momento, nós estamos no nosso. Então essa nossa lucidez, esse nosso julgamento, né, de acordo com a lei natural, não deixa de ser um julgamento, mas apesar de ser um julgamento, uma constatação, mostra também que já evoluímos um pouco. Mas imagina o que os espíritos superiores pensariam se nos julgassem. Então nós podemos ver que quando a Terra surgiu, quando ela começou, o início do surgimento da Terra, já existiam espíritos puros. E nós estávamos lá, recém começando. Então tu vê, as coisas evoluem o tempo todo. E esses nossos irmãos que estão aqui evoluindo como nós. Então, é um olhar caridoso que nós temos que ter. Tem que ter as penas corretas, mas também temos que auxiliar o máximo possível para avançar essa evolução, para impulsionar essa evolução. E a melhor maneira é através de nós mesmos. Desculpa, tem minha cadela aqui que está latindo bastante. Gleice, eu acredito sinceramente
que em vidas passadas, em existências passadas, eu já fiz tudo isso e muito mais. Nós, né? Só um momento, por favor. Voltei. Nós já passamos desse estágio, mas ele não está muito distante da nossa evolução. É isso que nós temos que ter a compreensão, tá? Nós não estamos muito longe dessas pessoas que estão cometendo todas essas atrocidades. A Cristina perguntou o que seria essa lei da destruição e o que ela tem a ver com a transformação moral. Cristina, todas as leis morais que se divide a lei natural, elas são importantes. Porque, por exemplo, através da lei do progresso, nós podemos analisar que a lei da causa e efeito nos auxilia para a nossa evolução. E a lei da destruição, porque muitas vezes sem a destruição não há a evolução. Na Bíblia mesmo nós vamos encontrar, quando Jesus falava que alguém havia, hoje você morreu e nasceu, tal. Nós destruímos o nosso estado de ser e passamos para o outro. Então, nós estamos em constante evolução. Se olharmos à nossa volta, aqui em Porto Alegre, por exemplo, casas são destruídas, bairros são totalmente reformulados e é necessária a destruição para que haja evolução aqui no nosso mundo físico, neste nosso momento atual de evolução, certo? A lei de destruição é tão essencial quanto qualquer outra. Então eu aconselho que visitem esse site sobre as leis morais e leiam todos esses esclarecimentos que tem no Livro dos Espíritos sobre isso. A Jane perguntou, quando vemos esses casos, como devemos proceder em questão de sentimento de evolução? Jane, realmente devemos proceder dessa forma, sabendo que eles estão no seu momento evolutivo, nós estamos no nosso, e nós somos semelhantes, nós somos iguais. Eles são importantes para a nossa evolução. São um exemplo, muitas vezes, do que não fazer. Mas muitas vezes, essas pessoas que cometem os atos absurdos, quando elas têm a oportunidade de mudar, quando elas começam a seguir a lei natural, elas passam de um grande destruidor para um grande construtor. Assim foi Paulo, que era um grande caçador, né, dos cristãos, e depois, olhe todo o trabalho que ele desenvolveu e vem desenvolvendo de acordo com o amor de Jesus, o amor de Deus. É só um exemplo de tantos que tem. A Juliana então comentou, fez uma observação sobre a pergunta da Rita, de que ficamos mais frios com a maturidade. Isso se deve porque ainda estamos em processo de evolução, em treinamento, para lidarmos com as situações. Se as pessoas vierem com sentimentos de raiva, por exemplo, cabe a nós sermos reativos, reagindo com raiva também, ou sermos proativos e responder com amor. Então, é um bom pensamento. Eu busco sempre responder com amor, mas é difícil. Mas nós temos que saber que a emoção e o sentimento, ele é bom e que nós temos que buscar ter sim sentimentos, ter sim emoção, amar. Quanto mais nós amarmos, melhor nós estaremos sendo.
podem ter certeza disso, conforme nos disse Jesus. E como todos sabem, o Espiritismo segue Jesus como o maior modelo e guia de alguém que já viveu aqui na Terra, né? Deixa eu ver se tem mais algum comentário aqui para ler. A Gleice disse que só que nós evoluímos um pouco, estamos muito distante da perfeição. É verdade. Infelizmente, né? Mas eu vejo que já evoluímos muito também, viu? Porque os seres humanos, eles são muito bons já. Eu vejo muita bondade, muita coisa boa. Apesar de todas as dificuldades. Nós, todos aqui hoje reunidos, visando estudar a reforma íntima, já mostra o quanto que os seres humanos, o quanto que o nível de evolução dos seres humanos na Terra já está mais avançado. Agora, aonde que precisamos chegar, nosso objetivo final mesmo, eu não tenho nem ideia do que é. Mas nós podemos falar sobre o nosso objetivo desta reencarnação. Nós podemos falar do nosso planejamento reencarnatório. E para esse nosso estado atual, o nosso planejamento reencarnatório consta como objetivo para todos, segundo o Espiritismo, a evolução moral. Vencermos as nossas más inclinações. Então isso é o mais importante. Vou dar andamento aqui então. Nós vamos falar agora sobre indícios de efetivação da transformação moral na nossa vida. Porque da mesma maneira que nós temos que fazer perguntas objetivas para conseguirmos nos estudar, para o autoconhecimento, nós temos que saber ver se estamos avançando. Então nós vamos listar aqui quando nós estamos com objetivos sadios, visando o bem nas nossas ações. E isso quem pode julgar é nós mesmos que podemos fazer esse julgamento. Porque, apesar de conseguirmos nos autoenganar, nós muitas vezes sabemos que mesmo falando que queremos o bem, às vezes nós não queremos. Então, nós temos que pensar, os nossos objetivos estão visando o bem? A Franci perguntou se é obrigatório encarnar sobre a obrigatoriedade da reencarnação. Franci, para nós, para o nosso estado atual, nosso nível atual de evolução, é obrigatório, tá? Porque é através das reencarnações que nós conseguimos realmente vencer as nossas más inclinações. Nós precisamos reencarnar, porque ao desencarnarmos, nós realmente temos uma ampliação, lentamente, das nossas ideias, dos nossos pensamentos. Algumas pessoas demoram mais tempo para ter essa ampliação, outras é um processo mais rápido. E nós aprendemos muito, conseguimos analisar a última vida que tivemos, em alguns casos, outras. E muitas vezes nos arrependemos de coisas que fizemos e em outras nós ficamos felizes com o que realizamos. E nós podemos, claro, continuar estudando no mundo espiritual, mesmo desencarnados. Mas como é que nós vamos conseguir efetivar os conhecimentos ou esclarecimentos que tivemos enquanto desencarnados? É reencarnando. É passando aqui pelo mundo físico, sofrendo todas essas influências, para vermos se vamos vencer
as nossas más inclinações. Então, geralmente, nós temos a possibilidade de realizar um planejamento reencarnatório, mas em alguns casos, quando o espírito realmente está diluído em pensamentos inferiores e não se abre para o bem, para a lei de Deus, ele passa por um processo de reencarnação por obrigatoriedade, mesmo sem que ele queira. Isso ocorre. É raro, até onde eu sei, e para isso ocorrer, muitas coisas têm que estar envolvidas. Esses esclarecimentos nós encontramos no Livro dos Espíritos e em muitos livros do Chico Xavier. São de excelentes leituras quanto a isso, sobre quem tem condições de realizar um planejamento reencarnatório e quem, por estar sofrendo muito, tem que reencarnar rapidamente, sem que realmente acorde, digamos assim, no mundo espiritual. No livro Ação e Reação, do Chico Xavier, fala sobre isso. A Halina comentou que parece que já reencarnamos umas 400 vezes. É importante salientar que Deus está toda hora criando. Então, a todo momento, está surgindo novos espíritos, novos mundos, novos tudo. Quando a Terra iniciou seu processo de criação, já existiam os espíritos puros. Nós estamos em um nível de evolução e possivelmente compartilhamos aqui a existência no mundo físico com espíritos que já adquiriram a individualidade anteriormente do que nós, e outros que adquiriram a individualidade do espírito posteriormente. Então, não temos como falar que todos nós tivemos mais ou menos 400 reencarnações, por exemplo. Não temos como afirmar isso, tá? E, na verdade, o que é o importante? O importante é esta nossa reencarnação atual. A Cristina perguntou, os espíritos se preparam para reencarnar? Então, Cristina, conforme eu estava falando, no livro Ação e Reação do Chico Xavier, nós temos lá alguns esclarecimentos sobre isso. No filme Nosso Lar, no livro Nosso Lar, né? No filme E a Vida Continua, fala sobre o planejamento do espírito para reencarnar. Mas também fala sobre os espíritos que não planejam. Eles sofrem uma reencarnação compulsória, porque ao desencarnar estão muito ligados aos sentimentos de ódio, de raiva e vingança, que eles não têm condições alguma de acordarem, digamos assim, como eu falei anteriormente, no mundo espiritual, para tomar consciência do que fez ou o que deve fazer, sofrendo assim a reencarnação compulsória. Tem exemplos disso no livro Ação e Reação do Chico Xavier. Lendo este livro, então, nós vamos entender melhor como funciona. E o importante para nós sabermos realmente sobre isso é o seguinte: para nós realizarmos planejamento reencarnatório para a nossa próxima vida, nós precisamos ter uma reencarnação sadia, uma reencarnação voltada, norteada pela lei de Deus, a lei natural, vencendo as nossas más inclinações. Então, seguindo a lista de indícios de efetivação da transformação moral da nossa vida,
Temos no número 2 o objetivos sadios, visar o bem nos pensamentos e sentimentos, tanto para espíritos encarnados quanto para espíritos desencarnados. O item 3, integridade de caráter, de acordo com a boa moral da sociedade de Deus. O item 4, atividades profissionais e pessoais lícitas. O item 5, cumprimento dos compromissos pessoais e profissionais, sejam eles morais ou financeiros. Item 6, benevolência para com todos, compreensão com o próximo. O item 7, reconciliações realizadas através do perdão. E o item 8, não executar qualquer ação maléfica do passado. Na primeira palestra, nós citamos algumas possíveis ações maléficas e benéficas que poderíamos ter realizado na nossa vida. Para nós sabermos se estamos conseguindo realmente executar a transformação moral na nossa vida, nós podemos ter esses indícios aqui, fazermos estas perguntas. E vocês podem elaborar outras perguntas, ter outros indícios, tá? Isso aqui são só exemplos. Então, quando deixamos de executar qualquer ação maléfica, significa que nós estamos evoluindo. Se alguém tiver alguma pergunta sobre isso, podem perguntar. Segue o link para assistir às palestras anteriores. Essa série de palestras todas realmente dão sequência ao estudo. É um estudo realmente sequencial. Qualquer pergunta que queira mandar de maneira privada ou solicitar algum material que não encontre, podem enviar um e-mail para palestrasvirtuais@Instituto Chico Xavier. A França perguntou se podemos ter acesso ao processo reencarnatório. Eu não entendi a pergunta, mas talvez seja o seguinte: nós, algumas vezes, podemos participar da elaboração do nosso planejamento reencarnatório. Isso vai depender do nosso nível de consciência no momento em que estivermos desencarnados. Então, nós temos que buscar a elevação moral para que quando passemos, por essa passagem do mundo físico para o mundo espiritual, tenhamos condições de avaliar toda essa nossa vida, condições de trabalhar no mundo espiritual e de, se preciso, começar um novo planejamento reencarnatório. Não sei se respondi a tua pergunta, França, mas eu vejo que você está com bastante perguntas sobre isso, então eu indico novamente ler o livro Ação e Reação, do Chico Xavier. Ele fala sobre isso. E mais fácil é ver o filme Nosso Lar e ver o filme E a Vida Continua. Eles dão exemplos de espíritos desencarnados que passam pelo processo de reencarnação. E nesses exemplos desses filmes, nós vamos ver o seguinte: a importância do item 7, reconciliações realizadas através do perdão. A Andresa perguntou, como não cometer os erros da vida passada? Para isso, nós precisaríamos saber que erros que realizamos na vida passada. Nas perguntas objetivas, que compartilhamos na palestra 2, nós vamos responder e ter acesso a quais erros que nós cometemos nessa vida. Sabendo os erros que cometemos nessa vida, nós podemos nos focar para não executar
qualquer ação maléfica que já tenhamos realizado. É esse o significado do item 8. Não cometer mais os erros que cometemos nesta vida. Se nós fizermos isso, já estaremos indo muito bem. Posteriormente, então, se cada pessoa, achar necessário, pode recorrer à vida passada, mas muitas vezes nós temos já nesta vida muita coisa para melhorar, nós já temos o conteúdo, digamos assim, visando autoconhecimento, para que consigamos ver as nossas inclinações, más inclinações atuais. Essas é que são mais importantes, tá? As más inclinações das outras vidas, no momento não se mostra prioritário nós sabermos. Nós temos que saber as nossas inclinações, más inclinações atuais, vencê-las, evoluir, para depois, então, buscar o resgate, de qualquer ação prejudicial que tenhamos executado em outras vidas. Certo? Esse, então, é o último slide. Nessa parte número 3. A Andresa disse que está fazendo a regressão. Então, para as pessoas que consideram importante, realizar uma regressão, então que utilize isso de uma maneira benéfica, e quando nós conseguimos saber algo que realizamos no passado, de ruim, por exemplo, nós temos melhores condições de vencer isso, de resgatar isso, através da reforma íntima, norteando a nossa vida pela lei natural. Porque também nós só vamos saber se foi um erro que cometemos na vida passada, nós temos que ter um senso de certo e errado. E esse senso de certo e errado, o que nos dá através do Espiritismo é a lei de Deus, a lei de amor e a caridade ao próximo. Então são as leis morais, certo? Queria agradecer a todos que compartilharam este momento com nós do Instituto Chico Xavier, e deixar o e-mail, então, esse canal de comunicação aberto para quem tiver mais dúvidas. E informar que na quarta-feira que vem seguimos com a parte número 3, e eu encorajo todo mundo a pegar o conteúdo com as perguntas objetivas, responder e começar, então, a ler um pouco mais sobre as leis morais, pegar um objetivo para iniciar a reforma íntima, e esse objetivo começar a tratar na sua vida para vencê-lo. Esse é o objetivo de uma reforma íntima. Vencer as nossas más inclinações. Resgatar qualquer erro que tenhamos executado. Através do perdão, através do amor, através da caridade. Vou finalizar então com uma breve oração. Gostaria que todos elevassem os seus pensamentos para que sejamos auxiliados por todos os mentores espirituais que acompanham cada um de nós e o Instituto Chico Xavier. Amigos espirituais que nos auxiliam neste momento, nos trazendo as perguntas necessárias para que consigamos aprender cada vez mais sobre a reforma íntima através do Espiritismo. Obrigado por toda essa dedicação para conosco. Obrigado por todos esses esclarecimentos que temos acesso.
Obrigado a todo este amor doado para nós. E se for possível, dentro da lei de progresso, da lei da causa e efeito, se nós tivermos méritos, pedimos, amigos, que continue nos auxiliando no nosso dia a dia, para que consigamos vencer as nossas más inclinações e para que consigamos também auxiliar os nossos amigos, a nossa família e todas as outras pessoas que nos rodeiam cada vez mais, seguindo a lei de amor e caridade. Amém. Boa noite e até a próxima palestra.